Oi, eu sou a Manuela Martins, estudante de Engenharia Aeroespacial, matrícula 19.009.2246, da turma de Prática de Eletromagnetismo. Esse vídeo tem o objetivo de explicar como os capacitores funcionam através de simulações, e para isso a gente vai utilizar o ANSYS Maxwell 3D, e esse é um vídeo de teorias e simulações para a gente comparar de forma analítica e com software a capacitância dos capacitores. Bom, para resumir um pouco do que a gente vai ver, o conteúdo do vídeo, eu separei uma introdução do que é capacitor e como eles funcionam, e depois a gente vai passar para o ANSYS de fato, onde a gente vai apresentar 5 capacitores com geometrias diferentes e dielétricos de materiais diferentes, onde a gente vai conseguir entender como o campo eletromagnético funciona em diferentes capacitores e como a capacitância vai mudar em cada um deles, de acordo com o material e com a geometria. Depois a gente vai passar por capacímetros, a gente vai fazer uma pequena conclusão e mostrar as referências do vídeo. Bom, então começando com a introdução, capacitores são dispositivos para armazenamento de cargas elétricas, formado por 2 terminais condutores, separado por algum material dielétrico. Esse material dielétrico é um isolante, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, é uma ilustração de como funciona. A gente tem 2 partes, né, que são condutoras, e um dielétrico isolante no meio. E como que a capacitância está relacionada aos capacitores, né? A capacitância, ela relaciona a quantidade de carga elétrica que um capacitor é capaz de armazenar para uma dada diferença de potencial. Então, de maneira geral, a fórmula da capacitância, que é em Farad, ela é a carga elétrica armazenada por esse capacitor sobre a tensão elétrica. Mas a gente vai ver que essa capacitância ela muda de acordo com a geometria do capacitor. Bom, então para iniciar, a gente vai fazer primeiro o plano com o dielétrico. Esses dados foram fornecidos pelo professor. E como eu sou do grupo A, a gente vai usar como material e como dado o grupo A, né? Que é o tipo de dielétrico, vai ser a borracha, e as dimensões aqui vai ser 1 do X. Todos os capacitores, a gente vai ver que a gente vai construir nuances, eles vão seguir praticamente uma ordem de construção até chegar nos resultados. Primeiro a gente vai criar a geometria e depois a gente vai separar um material, né, escolher o material do capacitor e do dielétrico. Depois a gente vai colocar as voltagens nos capacitores, nas partes condutoras. E depois a gente vai colocar uma região onde a gente vai observar o que vai acontecer, que no caso vai ser o vácuo. A gente vai salvar o arquivo e a gente vai analisar o campo eletromagnético e os vetores, como eles estão se portando, né? E depois a gente vai olhar a capacitância, que é o resultado final, que a gente vai comparar de forma analítica depois. Todos os capacitores vão ser praticamente a mesma sequência de ordem, e eu escolhi como forma metodológica gravar o vídeo separado das simulações e depois ir explicando o que eu estou fazendo ao decorrer do vídeo. Então, a gente vai passar agora para o primeiro capacitor. Como eu falei, primeiro a gente seleciona o campo eletromagnético, né? Depois a gente vai começar a fazer a geometria. O primeiro é plano, então, como ele é de 2 placas e o dielétrico fica no meio, eu optei por fazer as 3 placas primeiro, para depois fazer os furos que a geometria tem. A gente vai utilizar a ferramenta de quadrado mesmo, do ANSYS, e eu optei também por variar a dimensão e deixar todos no mesmo ponto inicial. Então, as medições elas vão ser de acordo com aquela figura anterior que eu mostrei.
Depois que eu fiz as 3 placas, e vocês podem notar que o dielétrico, ele tá no meio e ele tem dimensão de 0,1, agora a gente vai começar a fazer os furos. E aí, como eu falei, eu optei por mudar apenas a posição, nesse caso, dos furos, e manter o dimensionamento aqui do quadrado, que vai ser 5,6 por 2,4. E aí eu mudei só a posição inicial para que eles ficassem posicionados da maneira correta. Depois que eu fiz as 3 placas e os 3, onde vão ser os 3 furos, a gente vai usar a opção Subtract para realmente fazer esses furos, né, que vão ser essas 3 caixinhas aqui, que vão atravessar as 2 placas e o dielétrico. Então, depois disso, eu selecionei o material das 2 placas, que no caso aqui, é cobre. E depois eu selecionei o material do dielétrico, que vai ser a borracha. Depois de selecionar o material, eu adicionei as cargas, que vai ser 1 volt para de baixo e 8 volts para de cima. Depois eu selecionei a região de vácuo, que é onde vai ser analisado, né? E eu também selecionei a matriz, onde essas 2 voltagens vão estar funcionando. Eu salvei a imagem, dei um setup e salvei a geometria, no caso. E agora a gente vai analisar o que acontece, né, com o campo eletromagnético nesse capacitor. A gente espera salvar um pouquinho. Você pode selecionar qualquer plano para você visualizar. Eu optei pelo XY. E depois de selecionar o plano, a gente vai em Fio, Overlays, e a gente vai selecionar o plano. Selecionar o campo. A gente também pode optar pela animação para entender como que esse campo, ele passa pela placa toda e pelo dielétrico. Agora a gente vai selecionar o plano de novo, só que em vez de a gente ver o campo, a gente vai ver como que o vetor do campo está funcionando. A gente vai fazer uma animação também para entender como que está funcionando. Se a gente vir em Results e exportar o resultado, a gente consegue ver a capacitância desse capacitor que foi fornecido pelo ANSYS. E agora, de forma analítica, a gente consegue comparar, né, o que a gente conseguiu através do ANSYS e o que a gente fez usando as fórmulas, né? Como eu falei, cada capacitor, ele vai ter uma fórmula de acordo com a sua geometria. No caso do capacitor plano, vai ser o ε0 vezes a área vezes o K sobre a distância. Onde esse ε0 é a constante de permissividade no vácuo, que foi onde a gente analisou a geometria, e o K ele vai ser a permissividade relativa do material. Aqui no caso foi a borracha, então é 3,1 aproximadamente. Como tem vários tipos de borracha, esse número aqui pode variar um pouco, então eu achei o número mais próximo e que se repetia mais, e com isso a capacitância encontrada foi 1,52758 vezes 10 a menos 11, e o resultado obtido pelo ANSYS foi 1,5367761 elevado a menos 11. E a gente consegue notar uma certa semelhança e proximidade nos valores encontrados, né? Então, passando para o outro capacitor, que vai ser o capacitor cilíndrico agora, com um dielétrico,
a gente consegue entender um pouco de como que vai ser a geometria dele. Então, vai ter o capacitor, a placa de fora, né, a de dentro, e o capacitor e o dielétrico no meio. E a gente vai fazer um furo também para entender melhor como que vai passar o campo eletromagnético nesse capacitor. Novamente, eu sou do grupo A, então os dados vão ser raio interno 7 milímetros, o externo 10 milímetros, mas a gente tem que considerar uma espessura aí de 2 milímetros da parede, né? E um comprimento de 20 milímetros. E o tipo de dielétrico vai ser água destilada. Então, começando com a construção da geometria novamente, a gente seleciona a opção de cilindro, nuances, e a gente vai fazer um primeiro cilindro. E a gente vai considerar aquela primeira espessura que os dados, né, fornecidos deram pra gente, que é de 12 e o raio e a altura de 20. Aí eu centralizei a figura para visualizar melhor. E depois eu fiz outro cilindro com raio de 10 e altura de 20. E agora a gente vai dar um subtract nesses dois e criar o primeiro, a primeira parede de fora, né? Agora a gente vai construir o dielétrico, que tem um raio de 10, né? Que ele vai estar colado no de fora. E a gente vai fazer um outro também de 7, com a mesma altura, e vai dar um subtract também, que vai ser o nosso dielétrico. E agora a gente vai fazer um último cilindro de raio 7, que vai ser a nossa última, digamos assim, placa, né? Nosso último condutor. Aqui eu selecionei o plano YZ e eu fiz um cilindro, né? Com um raio de 4, só pra gente observar melhor como que vai ser depois o campo eletromagnético. Deu um subtract também para ficar vazado. Eu selecionei a voltagem, o de fora vai ser 5 volts e o de dentro, que vai ser o cilindro 5, vai ser de 2. Depois de selecionar a voltagem, a gente vai agora selecionar o material, que vai ser o alumínio, e o dielétrico vai ser a água destilada. Depois que a gente selecionou o material e a voltagem, a gente vai colocar eles no vácuo. E a gente vai agora selecionar a matriz com as duas voltagens que a gente vai analisar. Depois disso, a gente deu um setup para salvar. E agora a nossa geometria está pronta. A gente aguarda um pouquinho. Eu dei uma acelerada na gravação para poder ficar mais objetivo e conseguir entender melhor também. Agora que a gente salvou, a gente vai analisar de novo. Primeiro a gente vai analisar o campo. E aqui eu notei que, como eles estavam da mesma cor, não estava dando para analisar direito o que estava acontecendo no capacitor inteiro, o que eu não tinha feito na primeira geometria, já que ela era diferente e eu consegui entender. Aí eu vim nas propriedades dos cilindros e eu alterei tanto a transparência como a cor para a gente conseguir visualizar melhor o que estava acontecendo em cada no capacitor, né? E no dielétrico.
principalmente. Então, novamente, em Field Overlays, a gente conseguiu fazer a animação e visualizar muito melhor como que o campo eletromagnético está se portando, desde do chão, né, da base do capacitor até o topo dele. E depois a gente analisou como que está funcionando os vetores junto com o campo. Depois a gente exportou os resultados da capacitância e encontrou algo em torno de 2,49 vezes 10 elevado a 10, a menos 10. Como eu falei, cada capacitor ele vai ter uma fórmula específica dependendo da sua geometria. Então, no caso do capacitor cilíndrico, vai ser 2π epsilon 0 vezes K vezes L sobre Ln do RB sobre o RA. Então, como a gente usou água destilada, a permissividade relativa desse material é 80,4. O L, né, a altura, digamos assim, do capacitor vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 3, que a gente transformou em metro. O raio A vai ser o raio interno, que é 7 vezes 10 elevado a menos 3, e o RB vai ser o raio externo, que é 10 vezes 10 elevado a menos 3, transformados em metros. Quando a gente realiza os cálculos, a gente encontra algo em torno de 2,50689753 vezes 10 elevado a menos 10, que é algo também muito parecido com o que a gente encontrou aqui no ANSYS, né? Passando para o outro capacitor, a gente vai ver agora o capacitor esférico com um dielétrico. Ele também vai ter um furo, mas esse furo ele vai atravessar toda a esfera. E, como eu sou do grupo A, a gente vai considerar um raio interno de 4 milímetros, um raio externo de 12, uma espessura também de 2 milímetros, e o tipo de dielétrico vai ser o polietileno. Então, começando novamente, a gente vai colocar no eletrostático, né? A gente vai começar a fazer a geometria, então a gente fez a primeira esfera, que vai ser de fora. O raio, considerando a espessura, né? Vai ser 14. Eu tava conferindo os dados nessa hora. Vai ser 14. Aí eu centralizei a imagem para visualizar melhor. E aí eu fui criando as paredes do condutor. Então, o raio externo vai ser de 12. E eu fiz um subtract para criar a parede. A gente vai fazer outra esfera, agora com um raio de 12 também. E a gente vai criar uma outra para criar a espessura do dielétrico, que vai ser de 4. A gente vai dar um subtract também. E a gente vai criar o último, que vai ter um raio de 4. Eu já alterei a cor para não esquecer e visualizar melhor também, porque como foi criando uma esfera dentro da outra, eu não conseguia visualizar o que eu estava fazendo. Então, eu já fui alterando tanto a cor como a transparência para poder visualizar melhor.
Agora a gente consegue entender como que tá funcionando isso. A gente vai selecionar o plano YZ e a gente vai criar de novo aquele furo, mas agora a gente vai atravessar toda a esfera. Então, eu comecei daqui da origem e eu puxei para fora, né? E depois da origem também pro outro lado, coloquei eles concêntricos aqui. Depois eu selecionei todas as esferas, todas as 3 esferas, porque eu quero que esse cilindro ele atravesse todas. E aí eu fiz essa alteração aqui no Subtract, coloquei todas as esferas para lá e o cilindro para cá, de forma que ele atravesse todas as 3 esferas. Agora a gente vai mudar um pouco o ângulo para a gente notar como que ficou a geometria toda furada. Aí. Depois disso, eu selecionei o material novamente. Aqui, no caso, vai ser o ouro, as 2 placas de fora, as 2 esferas, né? A interna e a externa. E o dielétrico vai ser de polietileno. Depois a gente vê na voltagem para adicionar. Uma vai ser de 10 volts e a outra vai ser de 22 volts. A gente colocou no vácuo, né? A geometria no vácuo. E eu tinha esquecido de colocar as voltagens da matriz para a gente considerar na análise. Dei o setup e salvei a geometria. E agora a gente vai selecionar o plano, escolher o XY mesmo. E a gente vai primeiro ver como que é o campo, como se o campo tá se portando no capacitor. Como eu alterei a cor agora, ficou bem mais visível de entender como que tá funcionando. Eu excluí o campo para poder identificar o vetor melhor, de maneira melhor. E eu fiz o mesmo procedimento, fui em Fields, e agora eu coloquei o vetor, na opção de vetor. E criei a animação para entender melhor como que esse vetor tá se portando. Eu mudei um pouquinho o ângulo para notar, porque ele ficou bem clarinho, mas deu para entender que ele tá vindo da base até o chão. Depois a gente exportou os dados dos resultados para encontrar a capacitância desse capacitor. No caso do capacitor esférico, né, com um dielétrico, a gente vai encontrar através de 4π ε0 vezes K do RA vezes o RB dividido por RB menos RA. Como a gente colocou o dielétrico como sendo polietileno, a permissividade dele vai ser 2,25 e o raio interno vai ser de 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros, o raio externo vai ser de 12 vezes 10 elevado a menos 3 metros, e a gente consegue uma capacitância de 1,50, 13,67, 13 vezes 10 elevado a 12. E com o resultado do ANSYS, a gente conseguiu 8573 vezes 10 elevado a menos 12. E assim, deu um pouco diferente, eu acho que dos capacitores foi o que mais destoou um pouquinho, mas novamente pode ter sido por causa dessa constante do material, que pode sofrer alguma alteração de acordo com o polietileno, né, com dado fornecido, que eu peguei todos da internet, então pode ter sofrido alguma alteração nesse sentido.
Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai considerar 2 dielétricos no capacitor esférico. Então, como era livre, eu optei por fazer a mesma esfera, considerando a mesma espessura. Então, a primeira esfera foi de um raio 14. Aí eu utilizei o subtract e fiz o raio interno dessa primeira, do primeiro condutor, né, de 12. O dielétrico de 12 também, e o raio externo de 4. Interno, desculpa, de 4. E a última placa com raio também de 4. Última placa não, é o último condutor. Condutor interno, de 4. Só que agora a gente vai utilizar uma ferramenta diferente. Aqui eu já alterei as cores também, para ficar mais fácil de visualizar quando eu fosse fazer os 2 dielétricos. Separar os 2 dielétricos. Alterei de novo a cor e a transparência nas propriedades. Selecionei o dielétrico, que é a esfera 3. Primeiro eu coloquei o material, também utilizei o mesmo material para a placa interna e a externa. E a gente vai utilizar essa ferramenta chamada Split. Aí aqui eu selecionei o plano YZ e eu cortei o dielétrico no meio. E agora eu vou fazer um outro dielétrico, né, do outro lado, na verdade, da esfera. E aí aqui eu vou fazer algumas alterações nos planos para poder visualizar melhor onde exatamente esse dielétrico vai ficar. Então, vai ser uma esfera, e metade da esfera ela vai possuir um dielétrico de um material, e a outra metade vai ser de outro material. Por isso que a gente utilizou essa ferramenta do split, para cortar no meio, né, a esfera. Aí aqui eu usei a ferramenta do mirror, que ele vai fazer um espelho, né? Aí, no caso, eu quero que o espelho ele seja no contrário aqui, né, a essa esfera já criada. E aí, eu consegui fazer outra esfera aqui, como vocês podem ver, que é a 3.1. Eu alterei a cor dela também e a transparência para conseguir visualizar melhor. Então, aqui a gente tem um capacitor esférico com 2 dielétricos. O material que eu escolhi para o outro dielétrico foi mica, e o outro ficou sendo água destilada mesmo. Coloquei o material... Coloquei os mesmos materiais, mas para facilitar os cálculos e o entendimento mesmo. Depois eu coloquei as voltagens. E eu tinha esquecido de passar pro regime eletrostático. Aí eu selecionei as voltagens, as mesmas voltagens, o primeiro de 10 e o outro de 22. Aí agora sim eu coloquei no vácuo. Coloquei as 2 voltagens na matriz que a gente vai analisar. Dei o setup e salvei a geometria. Aguardei para a gente conseguir entender qual vai ser a diferença de um capacitor com 2 dielétricos e com 1 dielétrico. Selecionei o plano, depois salvei, fui em Fields Overlays, escolhi o campo para analisar e criei a animação também, da mesma forma que os outros. Melhorei a visualização, girando a peça.
depois eu deletei. E agora eu quero, vou selecionar o plano de novo, Fill Overlay, só que agora eu quero ver o vetor. Criei a animação também. E a gente consegue ver bem clarinho como que o campo tá se comportando. Depois eu extraí os resultados de novo, para a gente encontrar a capacitância do capacitor esférico com 2 dielétricos. Aqui no caso, qual que vai ser a diferença nos cálculos analíticos de um com 2 dielétricos? Que agora a gente vai fazer uma média das duas, da permissividade relativa do material. Então, a gente vai considerar a da água destilada, que é 80,4, e o do mica, que é 5,7, aproximadamente. A gente vai considerar os mesmos raios aqui, que o raio interno de 4 vezes 10 elevado a menos 3 e o raio externo de 12 vezes 10 elevado a menos 3. Realizando os cálculos, a gente vai encontrar uma capacitância de 2,861577 vezes 10 elevado a menos 11. E o que a gente encontrou na simulação foi muito parecido, que foi 2,882739 vezes 10 elevado a menos 11. Então, foi um dos mais... que mais bateu certinho, né? De todos os capacitores. Bom, por último, a gente vai entender o capacitor cônico. Foi um pouco mais complicado do que os outros, a geometria, porque ele vai ter 4 dielétricos. Então, como a gente pode ver aqui, nessa imagem da esquerda, vai ser um capacitor cônico e os capacitores vão estar divididos em 1/4 internamente, né, no capacitor. Só que para considerar os cálculos aqui desses dimensionamentos, a gente vai ter essas tabelas, mas a gente pode ver que ela está se referindo a uma dimensão, assim, como posso dizer, virada, né? Então, a gente vai ter que realizar os cálculos direitinhos, considerando esse dimensionamento dado pela tabela, e a gente vai encontrar, através de relações trigonométricas, certinho qual que é o valor de cada raio aqui para a gente construir o nosso capacitor. Então, quando eu for colocar, quando eu coloquei, né, os dimensionamentos, eu já tinha feito essa relação trigonométrica e essa dimensionamento aqui certinho através dessa tabela aqui que foi ofertada. Então, aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai começar pela geometria, a gente vai fazer um primeiro cone. A gente vai fazer um segundo cone. E aí, a gente vai considerar também a espessura, né? O de dentro e o de fora. O raio de dentro e o de fora. Então, aqui foi 50,784. O raio de baixo. E o outro foi de 25,3882. E a altura vai ser de 67. Pra gente fazer o subtract, o outro cone vai ser de 40,784 e o outro vai ser de 15,3882 e a altura também de 67. Então, a gente vai pegar o primeiro cone, o segundo fazer um subtract. A gente vai criar agora a região, né? O cone que vai corresponder ao dielétrico. Então, vai ser a mesma fórmula, mesma forma de construção. A gente faz um, depois a gente faz outro para fazer o subtract e criar a parede, né? A espessura.
Conferindo os dimensionamentos, vai ser 40,784 e o de fora vai ser 15,3882 e a altura também de 67. E o interno vai ser 31,7207 e o outro 6,3242. E a altura também de 67. A gente fez um subtract. Agora, a gente vai usar a opção split novamente para a gente cortar o dielétrico, né? E a gente vai cortar de novo no outro plano para a gente criar um quarto do dielétrico. Como a gente quer 4, a gente vai usar essa opção de duplicate aqui. Então, a gente vai selecionar o primeiro, vai duplicar e assim por diante a gente vai conseguir fazer nos 4, utilizando a mesma ferramenta de duplicate. Depois de construir os 4, né, dielétricos, a gente vai fazer o de fora, o de dentro, na verdade. A parede do capacitor de dentro, que vai ser 31,72077. E o raio menor vai ser de 6,3242, com altura de 67 também. Essa foi uma estrutura um pouco mais complicada de fazer, mas utilizando uma ferramenta de split e de duplicate foi bem mais fácil, né, de entender a geometria. A primeira coisa que eu fiz novamente foi alterar as propriedades, né, no caso aqui de cor e transparência, para a gente conseguir entender melhor o que correspondia a cada um. Então, o externo, depois eu fui mudando a cor de cada dielétrico, tentando colocar um pouco mais diferente um de cada um, para a gente conseguir entender melhor. Eu rotacionei a peça para visualizar como que tinha ficado. E se dava para entender direitinho que se tratava de um capacitor com 4 dielétricos diferentes. Depois eu selecionei o material. Vai ser ouro. O condutor de fora e de dentro. E cada capacitor vai ser um material diferente. O primeiro eu coloquei alumínio.
o segundo mica, o terceiro polietileno, coloquei no regime eletrostático. E o último aqui foi Teflon, também, o último de elétrico. Depois eu selecionei as voltagens, foi voltagens aleatórias também, eu coloquei a primeira de 3. E a interna de -5. Selecionei a região de vácuo. Coloquei as voltagens como parâmetro na matriz. Dei o setup e salvei a geometria. E agora a gente vai analisar novamente o campo eletromagnético e o vetor. Depois salvei, então, eu selecionei o plano XY, Fields Overlays, coloquei o campo para o objeto todo e criei a animação. E agora os vetores. Criei a animação. E extrair os resultados por último, para a gente encontrar a capacitância. Como a gente fez no outro capacitor, aqui a gente vai usar a mesma situação e calcular uma permissividade média entre todos os materiais que a gente utilizou. No caso foi alumínio 92, a mica, o polietileno e o teflon, encontrando uma capacidade média de 4,8125. E para o caso do capacitor cônico, a gente vai encontrar a capacitância com 2π epsilon 0, a permissividade média vezes o H, sobre Ln de 1 mais D sobre H cosseno ao quadrado do ângulo. O ângulo aqui, no caso, era 25. Então, com o cálculo já realizado, a gente encontrou uma capacitância de 5,330681802 vezes 10 elevado a menos 11. E com ANSYS, a gente encontrou 5,227741 vezes 10 elevado a menos 11. Um valor também bem próximo. E com isso a gente conclui as simulações no ANSYS, né? E a gente agora passa para outra parte, que é o capacímetro.
né? Como a gente viu, né, todos os capacitores, eles geram uma capacitância, né? E tem uma ferramenta que a gente consegue aferir a magnitude elétrica que está presente nesse capacitor. Então, o capacímetro, ele é um instrumento eletrônico de medição que indica a capacidade de determinados capacitores, no qual é possível medir grandezas com excelente precisão, verificar os dados delimitados de capacidades elétricas, assim como valores de resistência e condutividade de qualquer capacitor. E como que a gente utiliza, né? Como que funciona o capacímetro? Ele vai possuir uma tela onde vai aparecer o resultado, né? De acordo com a escala que a gente colocar. Então, ele tem vários tipos de escala, dependendo do que a gente quer. E eles vão ter duas pontas que são colocadas nas paredes negativa e positiva do capacitor que a gente deseja testar. E assim, a gente consegue determinar a carga elétrica exata do capacitor em questão, né, que a gente está analisando. O que a gente consegue concluir com todas essas simulações e com toda essa parte teórica sobre capacitores? A gente consegue entender que como que é o funcionamento dos diferentes tipos de capacitores, né, diferentes geometrias, como que o campo eletromagnético ele se dispõe, e os vetores também, eles estão, né, dentro de cada capacitor, e como a diferença do material do dielétrico influencia na capacitância, né? A gente consegue notar também uma diferença mínima entre os resultados analíticos e os computacionais, né, e os feitos pela simulação nuances. Foram resultados bem próximos. Eu fiquei surpresa porque geralmente quando a gente faz laboratórios e práticas, a gente consegue observar uma diferença muito maior, né? Um percentual de diferença muito maior, de erro muito maior do que desse caso, dessas simulações. Então, eu fiquei bem contente, assim, de ver que estava batendo bem próximo os resultados. E a gente consegue entender também o uso de capacitores no dia a dia, né? Porque eu fiquei bem curiosa para entender as simulações. Eu confesso que abriu um pouco as portas da curiosidade para eu entender um pouco mais sobre isso, e vi que a maioria dos aparelhos eletrônicos que a gente utiliza hoje em dia tem capacitores. Eu gostei muito da utilização do capacímetro, que vai ser extremamente importante para a parte prática, para os experimentos das parte prática e também para a vida, né? Porque eu não sabia como que funcionava direito, como que se tratava. E é isso. Acho que foi bem legal também construir as coisas nuances, que foi uma ferramenta que eu nunca tinha tido uma experiência, um contato, e foi bem difícil tentar entender, mas depois que você pega a prática e entende direitinho, vê que é só a dificuldade mesmo de você entender a geometria para conseguir construir de fato um capacitor. E é muito legal ver as coisas funcionando e rodando nuances. Aqui foram algumas das referências que eu utilizei sobre a parte teórica. E eu me despeço e agradeço pela apresentação.